Sagitário, acabei de fazer a sua tiragem e eu vou te falar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aquela parada que você tá querendo colocar em prática e não tá conseguindo por uma série de motivos, uma série de fatores, agora vai. Isso vai mudar radicalmente a sua vida. Então, vem ver esse vídeo. Olá, estrelas do signo de Sagitário, eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes de eu abrir as cartas, eu quero convidar vocês para 2 novos quadros que eu lancei aqui no canal, em homenagem aos 10 anos de canal. Nossa, eu já pensei tanto em desistir. Mas estamos aí, 10 anos, então para comemorar a insistência, a resiliência e muito amor e muito prazer em estar fazendo o que eu faço, eu lancei 2 quadros. Um sai todos os domingos às 8 horas da noite, que é o horóscopo da semana. Lembrando que eu falo sobre os trânsitos que acontecem, os que são mais impactantes, e esses trânsitos eles perduram, então você pode ver o da semana passada, porque tá tudo ali, trânsitos importantes perduram. E qual é a ideia? Você sabendo o que está acontecendo, se programar melhor. Porque, né, o céu tá aí e a gente é afetado, né? Diga-se de passagem, Mercúrio retrógrado, que todo mundo conhece, né? Então eu faço isso. E o outro quadro que eu tô querendo trazer já há um tempo para vocês, e agora eu coloquei, chama Pergunte ao Universo. É um quadro onde, através de uma ferramenta da radiestesia, como se fosse um pêndulo, tá? Eu faço perguntas para os mestres ascendidos sobre espiritualidade, sobre alienígenas, sobre o universo, o sentido da vida, o que acontece depois da morte, enfim. Então, se você tiver perguntas também, pode escrever lá nos vídeos e no final desse vídeo vai aparecer para vocês. Eu não sei de que lado vai estar, mas vai estar aí a capinha, é só você clicar para conhecer. Já tem 3 vídeos no canal, e é isso. Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torna um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para Sagitário. Gratidão. Então vamos lá, Sagitário, ó, já voou. Deixa seu like, se tá chegando aqui agora, inscreva-se no canal, comenta comigo o que ressoou. Vamos lá, Sagitário. Aqui, Sagitário, tá falando de um processo de integração. É uma fase, isso aqui, como a energia que está ressoando, isso aqui está falando sobre união daquilo que você pensa com o que você sente, daquilo que você prega com o que você faz. É um processo que você vai entrar de conseguir entrar no eixo. Às vezes a gente se desequilibra, a gente sai do eixo, as coisas ficam meio tortas, a gente acredita uma coisa, mas não consegue colocar em prática. Tipo, por exemplo, você pode acreditar que você realmente precisa fazer esporte, sabe? O mínimo que seja, meia hora de caminhada na vida, mas você não consegue colocar em prática. Então, você pode acreditar que você precisa se dedicar mais, estudar mais e etc., mas você não consegue colocar em prática. Então, aqui está falando de você observar isso. E tá falando de você conseguir realmente fazer uma coisa só. Aquilo que você sente, pensa, deseja, você começar a colocar em prática. Você unir os seus corpos, né? Porque a gente, pô, é muito fácil a mente se tornar dona da parada e aí fica tudo na cabeça, sabe? A gente pensa muito, a gente planeja muito, mas nada vem para a terra de tão cansado que dá esse ficar só na cabeça ou só no sentimento, enfim. Isso pode estar representando não só uma mudança, um equilíbrio daquilo que você prega na vida e você pratica, como também pode estar representando um processo onde planos vão finalmente
ser colocados em prática. Vamos dar uma olhada aqui no tarô. Vou pegar aqui o tarozinho. Não, não vou pegar você aqui. Sagitário. Já deixa seu like, Sagitário. Eu acho que eu já falei isso, né? É que o like ajuda tanto, aí eu tenho que ficar com isso na cabeça para não esquecer de pedir para vocês. Vamos lá, por favor, para Sagitário. O que mais? Por favor, para Sagitário. Opa. Sagitário, aqui tá falando sobre você tá prudente demais, procurando pelo em ovo. De alguma forma, você é, adia colocar as coisas em prática, coisas que você quer fazer. Não sei se é uma transição de carreira, se é montar um negócio, se é viajar, se é fazer um plano. Eu sei lá o que é que você quer fazer. Que você não coloca em prática porque você fica pensando nos mínimos detalhes, mas isso é sua mente verborrágica, cheia de pensamentos, barulhenta, Sagitário, que cansa e você não consegue colocar em prática. Por quê? Porque você não quer se arriscar. Aqui tá falando, é o louco. Cometa riscos. Erre, mas faça. Tente fazer alguma coisa. O que está minando a sua energia, o que está impedindo você de colocar a coisa na terra é um monte de pensamento desnecessário. Sabe? É quase, sabe, o que eles estão me trazendo, isso deve ser específico para alguém também, é, que assim, você tem um pensamento, bom, vou dar um exemplo, eu quero montar uma loja, é um exemplo, tá? Para eu tentar traduzir o sentimento que eles estão me trazendo. Ok, eu quero montar uma loja, sei lá, de internet, ok? Aí você começa a pensar como você vai fazer isso. Bom, então eu vou precisar, sei lá, fornecedores, eu vou precisar não sei o quê. Aí você pensa, fornecedores, aí você começa a pensar, bom, mas onde eu vou encontrar esses fornecedores? Será que eu vou tomar um cano? E não sei o quê? E se eu não conseguir fechar um negócio bom? E se essas pessoas não quiserem trabalhar comigo? E blá, 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 blá. E se eu não tiver, e se eu tiver que dar, eu ter um dinheiro à vista, não sei. Antes de você ir atrás, colocar em prática, você já colocou um monte de problemas nisso. Aí aí vamos, de repente, você pensa, bom, então eu tenho que montar um site, mas eu vou precisar de alguém, mas quem que vai montar isso? Será que eu faço? Mas será que eu não consigo? Será que tal? E aí você começa, e aí um pensamento de dificuldade vai chamando outros, vai chamando outros, e aí quando você vê, você não sai, você patinou, 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 ficou no mesmo lugar e cansado, entende? É aqueles estados em que tudo acontece na cabeça, mas gasta tanta energia que, tipo, você não tem mais energia. E também é quase como se, de alguma forma, fosse um monte de pensamentos de autossabotagem para você não se arriscar. Tá desconfortável, mas é conhecido. Então eu prefiro ficar no desconfortável conhecido. Entende? Aqui tá falando para você se arriscar. Eu tô falando desses detalhes, porque isso aqui é um oito de discos. Essa carta ela fala de prudência, mas aqui tá pedindo para você parar com a prudência, para você botar um ponto final, para você planejar a parada, colocar em prática. Aqui, cada folhinha que nasce tem uma cobertinha, tem uma coisa. Então, é um pensamento em cima da pequena coisa, né? E normalmente essa carta ela tem uma energia muito assim, sabe? De prestar atenção nos detalhes e perde coisa grande, sabe? Poupa tostão e gasta milhão. É o pensamento errado. Pequenos pensamentos que vão se somando, se somando, se somando, né? E então, assim, muito provavelmente traz muita ansiedade também, tá?
E aí é bem interessante que a gente está falando sobre integridade, né? Sobre colocar em prática. Não, eu sempre falo, eu não me canso de ver como os seres de luz, os mestres, eles usam as cartas para ir clareando e confirmando as informações. Até para eu saber que eu estou indo pelo caminho certo, né? Porque as cartas, elas vêm. Às vezes a gente pode interpretar errado. Quando eu interpreto errado, eles me mostram, né? Mas é isso. Não são duas coisas diferentes. É uma coisa só. Todo o processo, aquilo que você quer colocar na Terra, você vai precisar tomar atitudes. Mesmo se você estiver falando, mas é a lei da atração, eu estou mentalizando no seu. Mesmo assim, você vai ter que tomar atitudes. E presta atenção, conclua as coisas, separe, organize. Bom, eu quero montar um negócio, então eu vou separar. Eu não sei fazer isso, vou contratar alguém para me ajudar a fazer isso. Se a sua cabeça não permite você separar por tópicos, organizar, alinhar os pensamentos, colocar as coisas nas caixas, contrata alguém. Ou começa a assistir gente que fala sobre isso, porque hoje em dia na internet se aprende tudo, se você tiver afim. Entende? Aqui tá falando, é o momento de virar uma coisa só. Você com o seu projeto, com a sua atitude, você com os seus pensamentos, aquilo que você fala, você faz. Eu não sei onde isso se encaixa. Mas é a hora de você olhar para os seus pensamentos e falar: tá, tudo tá basicamente relacionado a eu não querer sair da minha zona de conforto. Se eu testar e não der certo, o que que eu faço da vida? Então é melhor eu nem testar? Não, às vezes é melhor você já testar. Se não der certo, você descarta essa ideia que você carrega há muito tempo e aí começa uma outra coisa. Se você nunca tentar, você vai ficar o tempo todo preso nesses pensamentos, sem energia. É exaustivo isso. Vou pegar o cigano para dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa mais para clarear. Por favor, para Sagitário, o que mais? Tá. Para alguns sagitarianos e sagitarianas, aqui está trazendo algo cortado. A foice, ela fala de um momento em que algo é literalmente arrancado pela raiz. Então, isso é um corte definitivo em alguma área da sua vida. E talvez seja necessário que isso aconteça para você poder ser quem é você, ou seja, colocar seus planos em prática, falar e fazer, né? Não conseguir colocar em prática aquilo que você fala, aquilo que você acha que é importante, tá? Então, talvez, às vezes a gente não consegue ter tempo para fazer as coisas. Então a gente fica no tempo que nos resta, vamos dizer que seja tipo à noite, por exemplo, vamos dizer assim, e aí você fala, bom, agora eu vou, como é que eu coloco em prática? Então, é um corte que chega na sua vida para possibilitar que você consiga botar em prática isso que é importante para você, tá? Eu não sei, realmente eles não estão me falando em que área está acontecendo, se isso é num relacionamento, sabe? Se isso é medo de se relacionar, ou se isso é medo de sair de uma relação, se isso é um projeto profissional, se isso é uma transição de carreira. Eu não sei, mas aqui está falando que algo vai acontecer que vai trazer esse corte pela raiz, que vai, tipo, libertar você para energia do louco, que é arriscar. O louco, ele arrisca.
ele se precipita, ele vai, ele é a criança, ele não tem medo do futuro, ele tá ali carregando o que ele pode e vai, ainda nem sabe usar direito as coisas, mas ele tenta, ele tá tentando. O que falta é essa força de eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou me esforçar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. O louco, ele vai, ele não tem medo do que vai pela frente. E aqui esse corte é quase como se esse término, esse corte, essa coisa que sai da sua vida talvez fosse uma coisa que você tivesse medo de perder, e aí quando você perde, você não tem mais medo, e aí então você consegue ir para frente. Pode ser pessoas que já estejam vivendo esse corte, tá? Se, por exemplo, você quer transitar de carreira e tem medo, se você sair da sua colocação atual, for mandado embora, por exemplo, é o que você precisa para poder arriscar. É sobre isso que a gente está falando. Não necessariamente é assim, mas existe um corte que vai, tipo, tirar o seu medo de arriscar, tá? É quase como assim, nossa, sabe quando a gente fica tentando cuidar, tentando cuidar, tentando cuidar, e de repente, quando a gente vê, a gente é pego de surpresa e fala, nossa, quanto tempo, quanta energia eu gastei numa coisa que não estava me fazendo bem, agora eu posso arriscar aquilo que eu quero fazer. Vou tirar mais uma para concluir aqui. Então, a gente tem um 8 de moedas aqui. Essa carta, ela veio invertida nesse baralho, isso rola. Quando quando nos tiram algo. Então, assim, esse corte que vai acontecer na sua vida tá realmente sendo tirado da sua vida, tá? Então, a gente pode falar que é a mão divina tirando isso da sua vida, tirando isso que está impedindo você de ser aquilo que você deseja, ou de fazer aquilo que você deseja, ou de colocar em prática aquilo que você quer fazer. Porque o que está falando aqui é sobre coisas que você quer fazer há muito tempo e não consegue colocar em prática, tá? Então, isso que está sendo tirado da sua vida é para que é a ajuda que você precisa do universo de Deus, da face de Deus que você tem amor, para você poder perder o medo de arriscar, para você poder estar livre para se arriscar. E o que vem disso é vitória, tá? Vamos lá para o decreto, então. Por favor. Sagitário, qual é a energia? Caiu um monte. Vou devolver, vou pegar aqui de baixo. Uriel e Dona Graça trazendo a devoção. Quando a gente está devotando, a gente está entregando o nosso melhor. Então, o decreto é eu sou a devoção. Como é que funciona o decreto? Se você quiser escrever aqui na descrição, sabendo que as outras pessoas que vão escrever também estão se vinculando energeticamente, né? Aliando a outras pessoas que também estão decretando devoção em suas próprias vidas, isso fica forte, você escreve. Caso contrário, você pode também decretar. O eu sou é a sua presença divina, e é através da sua presença divina que você pode decretar qualquer coisa na sua vida. Eu decreto, não decreta nada. Eu sou sua presença divina. O Espírito Santo que habita em você. Você apela a essa parte de Deus que habita em você para poder fazer o decreto. Então você pode fazer eu sou a devoção. Sabendo que você precisa, antes de devotar a qualquer Deus, devotar a sua própria vida. Porque existe um Deus que mora dentro de você, ou um pedaço de Deus, ou uma centelha de Deus, uma poeirinha que seja de Deus que está em você. Esse eu sou é quem pode fazer os milagres na sua vida. E é a essa parte de Deus que você precisa devotar. É olhar para a sua presença divina, é cuidar da sua espiritualidade.
E nossa presença divina sabe a nossa missão. E conforme a gente vai fazendo escolhas difíceis, erradas, enfim, para nossa missão, a nossa presença divina também não tem como acessar. A gente precisa pedir essa força. Então, se devote à sua essência divina, se devote à sua espiritualidade, para você ter essa força de conexão também. Porque aqui a gente está falando, né? Não são duas coisas, é uma coisa só, veja. É a união, que também está representando, né, a lua e o sol, a razão com a intuição, o espiritual com o mundo físico. E essa devoção é o que faz essa união. Então é isso, um beijo, muita luz.